Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre controle posterior ou repressivo de constitucionalidade. Já estudamos aqui no site Direito em Tela que, por força do princípio da supremacia da Constituição, a norma infraconstitucional que for incompatível com a Constituição será declarada inconstitucional. Assim, a Constituição Federal de 1988 prevê que o controle de constitucionalidade poderá ocorrer em dois momentos. Primeiro, controle prévio ou preventivo de constitucionalidade. Segundo, controle posterior ou repressivo de constitucionalidade. A nossa aula de hoje é sobre o controle posterior ou repressivo de constitucionalidade. E a pergunta da aula é: e o que é controle posterior ou repressivo de constitucionalidade? Controle posterior ou repressivo de constitucionalidade é aquele que retira do ordenamento jurídico uma lei ou ato normativo contrário à Constituição. Vamos ao exemplo. Vamos imaginar que o presidente da República envie para o Congresso Nacional um projeto de lei. Vamos imaginar também que esse projeto de lei, após percorrer todo o processo legislativo, com a aprovação na Câmara dos Deputados, com a aprovação no Senado Federal e com a sanção do presidente da República, é convertido em lei e entra no ordenamento jurídico. Então podemos perguntar: essa nova lei, antigo projeto de lei, por ter percorrido todo o processo legislativo, ter sido convertido em lei, e agora estar inserido no ordenamento jurídico, ainda está sujeito ao controle de constitucionalidade? E a resposta é sim. E por quê? Porque todo ato normativo ou lei estão sujeitos ao controle posterior ou repressivo de constitucionalidade. Pois, conforme já afirmamos, esse controle, o controle posterior ou repressivo de constitucionalidade, é aquele que retira do ordenamento jurídico uma lei ou ato normativo contrário à Constituição. Então, fazendo uma relação com os assuntos das aulas anteriores, vamos ver que o fim do processo legislativo é o marco divisor entre o controle preventivo de constitucionalidade e o controle repressivo de constitucionalidade, podendo-se afirmar que o controle prévio ou preventivo de constitucionalidade é aquele realizado durante o processo legislativo, e o controle posterior ou repressivo de constitucionalidade é aquele realizado depois do processo legislativo. E a outra pergunta da nossa aula é: quem irá fazer o controle posterior ou repressivo de constitucionalidade? Quem irá fazer será o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, que irão fazer o controle posterior ou repressivo de constitucionalidade. E como será feito o controle posterior ou repressivo de constitucionalidade pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário? Isso é o que nós vamos estudar na próxima aula. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Controle posterior ou repressivo de constitucionalidade é o controle de constitucionalidade realizado sobre uma lei ou ato normativo, depois de concluído o processo legislativo. O controle posterior ou repressivo de constitucionalidade é realizado pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal Direito em Tela e adquira os mini cursos com certificados no site Direito em Tela.